Respeitável público! O maior espetáculo da Terra está para começar. E você, o responsável por criá-lo, está preparado para essa aventura? O Bravo é um jogo para 2 a 5 jogadores a partir de 12 anos. Na sua caixa você irá encontrar 36 peças de picadeiro interno, 36 peças de picadeiro externo, 30 peças de público, 7 peças de apresentador, 30 moedas, 15 fichas de ingresso, 5 peças centrais, 3 cartas de pontuação, 5 tabuleiros de circo, 1 bloco de pontuação, uma ficha de mestre de cerimônias com uma base plástica, um manual de instruções. Aqui, os 5 mais importantes circos do mundo estão em busca de artistas e iguarias para conquistar o público e ser escolhido como o maior espetáculo da Terra. Você tem o que é preciso para comandar o circo vencedor? Primeiro, vamos preparar o espetáculo. Cada jogador recebe um tabuleiro de circo, uma peça central com o nome de seu circo, que deve ser colocada no centro do tabuleiro, 3 ingressos e moedas equivalentes a 15 créditos. Agora sorteie a face a ser usada de cada uma das 3 cartas de pontuação. Na primeira partida, utilize a frente de cada carta, vendedores iguais, artistas diferentes e conjunto de 3 bandeiras diferentes, para que os jogadores se familiarizem com o jogo. Separe as peças de apresentador com o número de participantes correspondente indicado no verso. Embaralhe-as e, sem revelar, entregue uma para cada jogador. Então, guarde na caixa as peças não utilizadas. Faça o mesmo com as peças de público. Depois, embaralhe-as e divida-as em 3 pilhas. Repita o mesmo processo com as peças de picadeiro externo. Depois, faça igual com as peças de picadeiro interno. Agora é hora de descobrir, entre os jogadores, quem foi o último a assistir um espetáculo circense. Ele receberá a ficha de mestre de cerimônias. Ao longo da partida, os jogadores adquirem peças para montar seu circo. Vamos conhecê-las. As peças de picadeiro adicionam artistas ao circo e são divididas em picadeiro interno e picadeiro externo. Cada peça de picadeiro traz um artista de 6 categorias: aéreos, acrobatas, equilibristas, ilusionistas, malabaristas ou palhaços. E cada categoria é identificada por uma cor e um ícone. Todas as peças possuem uma bandeira logo abaixo do título do artista. Com exceção dos palhaços, elas possuem um valor de pontuação e podem ser de 4 cores diferentes: azul, vermelha, verde e, no caso dos palhaços, amarela. As bandeiras amarelas são consideradas coringas e completam os conjuntos de cores das cartas de pontuação das bandeiras. Cada peça de público indica uma categoria de artista que aqueles espectadores estão interessados em assistir e um tipo de vendedor de doces e lanches. Algumas peças trazem somente vendedores. Nesse caso, o pipoqueiro sempre estará acompanhado de um outro vendedor. Os palhaços não aparecem nas peças de público, pois possuem uma pontuação diferente dos outros artistas. No início do jogo, cada participante recebe uma peça de apresentador e a coloca no seu circo. O jogador mantém sua carta em segredo durante a partida, revelando-a somente no final para completar seu circo. Começando a partida. Cada rodada é dividida em 3 fases. Na primeira, em que cada jogador decide onde investir, o mestre de cerimônias escolhe um dos 3 formatos de peças e compra das respectivas pilhas uma quantia de peças equivalente ao número de jogadores mais 1. Ele só poderá escolher um formato que todos os jogadores possam encaixar em seu circo e deverá deixar as peças viradas para cima, visíveis na mesa. Na segunda fase, deve-se escolher um novo mestre de cerimônias. Para isso, o jogador sentado à esquerda do mestre de cerimônias atual escolhe um valor em créditos para ser oferecido como lance, ou passa a sua vez. Seguindo em sentido horário, cada jogador deve optar por passar a vez ou dar um lance, obrigatoriamente maior que o lance anterior. O mestre de cerimônias atual sempre será o último jogador a fazer essa escolha. O jogador que der o maior lance paga o valor declarado e recebe a ficha de mestre de cerimônias. Atenção! Não é permitido dar um lance que não possa ser pago. E se todos os jogadores passarem a vez, a ficha será entregue ao jogador à esquerda do mestre de cerimônias atual.
A terceira parte consiste em fazer contratações. Nela, o novo mestre de cerimônias escolhe uma das peças reveladas na mesa para colocar em seu circo e outra para ser descartada e devolvida para a caixa do jogo. Em seguida, os outros jogadores, em sentido horário, escolhem uma peça para colocar em seu circo. Assim, ao final da rodada, todos os jogadores devem ter o mesmo número de peças em seus circos. Após todos os jogadores posicionarem suas novas peças, uma nova rodada se inicia. A qualquer momento, os jogadores podem utilizar seus ingressos de duas maneiras. A primeira é trocando um ingresso por 3 créditos. A segunda é gastando um ingresso para abrir uma nova peça antes de escolher a que entrará para o seu circo, ampliando suas possibilidades. Importante: a ação de troca de um ingresso pela abertura de uma carta pode ser feita mais de uma vez na mesma rodada. As peças que sobrarem no fim da rodada deverão ser utilizadas na próxima vez em que o mestre de cerimônias escolher o mesmo formato na fase 1 da rodada, decidindo onde investir. Por exemplo, uma peça de público sobrou de uma rodada anterior. O mestre de cerimônias escolhe público novamente e, como estão em 3 jogadores, precisa revelar 4 peças desse tipo. Então, ele revela apenas 3 e as reúne com a peça que restou da rodada anterior. No caso raro de todos os jogadores utilizarem seus ingressos e as peças abertas permanecerem num número maior que o necessário, o mestre de cerimônias não deve abrir nenhuma peça nova. Os ingressos utilizados são devolvidos para a caixa do jogo. Fim do espetáculo. O jogo termina no final da 17ª rodada, quando cada jogador revela sua peça de apresentador e forma um circo completo, com 12 peças de picadeiros, 6 internos e 6 externos, 5 peças de público e a peça inicial de apresentador. Descobrindo a pontuação de cada circo. Um dos jogadores ficará responsável por registrar os pontos de cada circo no bloco de pontuações. A seguir, vamos demonstrar os critérios utilizados. Pontuando artistas. Todas as categorias de artistas, com exceção dos palhaços, são pontuadas separadamente através das bandeiras e do público. Para pontuar uma categoria, primeiro o jogador deve somar o valor em todas as bandeiras nas peças de picadeiro daquela categoria em seu circo. Em seguida, esse valor é multiplicado pela quantidade de vezes em que o ícone da mesma categoria aparece nas peças de público e na peça de apresentador. Por exemplo, Cecília possui 10 pontos nas peças de malabaristas em seu picadeiro e 2 peças de plateia com ícone. Portanto, ela recebe 20 pontos nesta categoria. Palhaços não pontuam por suas bandeiras. Para cada dupla de palhaços diferentes, um escada e um excêntrico, o jogador recebe 15 pontos. As duplas não precisam estar adjacentes. Palhaços que não formam duplas não possuem valor. Pontuando com cartas de pontuação. Cada uma das 3 cartas gera pontos de acordo com a quantidade de vendedores, artistas e bandeiras, seguindo o critério sorteado no início da partida. A frente da carta de vendedores mostra que os jogadores ganham pontos para cada conjunto de vendedores iguais em seu circo. No nosso exemplo, Cecília só possui um conjunto de vendedores iguais, o de pipoca, com 2 vendedores, por isso ganha 6 pontos. A frente da carta de artistas mostra que os jogadores devem garantir diversidade de categorias em seu circo para não perder pontos de vitória. Quanto mais tipos de artistas tiver em seu circo, menos pontos o jogador perderá. Caso possua todas as categorias, nenhum ponto é subtraído. No nosso exemplo, Cecília possui 5 dos 6 artistas diferentes. Por isso, perde 5 pontos. A frente da carta de bandeiras mostra que os jogadores recebem pontos de acordo com a quantidade de conjuntos de bandeiras contendo as 3 cores. No nosso exemplo, Cecília reuniu 3 conjuntos, sendo que 2 deles foram possíveis graças ao uso das bandeiras amarelas coringas dos palhaços. Com isso, Cecília recebeu 21 pontos. Pontuando com créditos. Cada crédito que o jogador possui no final do jogo vale 1 ponto. Cecília terminou o jogo com 3 créditos em moedas e 1 ingresso. O ingresso é trocado por créditos, portanto, ela recebe 6 pontos no total. Definindo o vencedor. O jogador com mais pontos vence a partida. Em caso de empate, o jogador com mais créditos vence. Bravo! O maior espetáculo da Terra começa agora!